Olá pessoal, boa tarde. Bom, vamos dar prosseguimento então à disciplina de Agricultura 1, mais especificamente a parte agora de cultura do feijoeiro, né? Então a gente vai, por enquanto, nós vimos um pouquinho da parte econômica, né? De locais de cultivo, de épocas de semeadura, né? E agora nós vamos entrar um pouquinho na planta mesmo, né? Classificação botânica, fenologia. Vamos falar um pouquinho de novo de semeadura. Vamos falar um pouquinho de pragas, doenças e colheita, ok? Bom, em primeiro lugar nós vamos começar com a classificação botânica do feijoeiro. Então o feijoeiro, né, é o reino vegetal, tá? Classe Dicotiledônea, né? Então, por quê, né? Tem dois cotilédonos, né? O feijoeiro, como a gente sabe, né? Ordem Rosales é uma família da família leguminosa, tá? E gênero, a gente tem vários gêneros aí de feijão, né? A gente tem os vignes, que são o feijão calpi, e a gente tem os fazelos, que são os feijões comuns, né? O feijão comum que é mais consumido no Brasil. Fazelos vulgares, que é a espécie de feijão mais consumida no Brasil, ok? Bom, feijão calpi, então, o vignia, né? Vignia umbiculata, feijão calpi. É, o habitat natural do feijão, então, norte do México até o nordeste da Argentina, então é nas Américas, né? A gente deve lembrar, né, que o português, quando ele chegou aqui no Brasil, já havia, então, os índios já faziam uma semeadura de feijão, tá? Já havia o feijão aqui, né? E daqui eles levaram para outras regiões do mundo, tá? Então, o feijão, o centro de origem do feijoeiro, então, é aqui as Américas, né? Desde a Argentina até a América do Norte, tá? Até a região, até o México, né? Bom, o feijão, então, é uma espécie do tipo C3, tá? Uma planta do tipo C3. O que isso vai caracterizar? Como a gente sabe, né, as espécies do tipo C3 apresentam o fotoperíodo, né, o fotorrespiração, desculpa, né? Então, o que acontece? Certa parte do que é produzido dos seus fotoassimilados são fotorrespirados, vamos dizer assim, é perdido, vamos dizer assim, tá? Então não tem uma eficiência de conversão de carboidratos tão boa como, por exemplo, as espécies C4, tá? Então por isso que a gente tem aí uma pequena perda de rendimento, vamos dizer assim, formação de massa de feijão em relação, por exemplo, a culturas como milho ou gramíneas, tá? Bom, então teve a sua origem então, nas Américas, foi levada para a Europa a partir dos grandes descobrimentos, né, e de lá foi disseminado para o mundo todo. Tá? São plantas, né, de hábito de crescimento bastante compactos, erectos. Tá? É, tem vagens, né, a produção de vagens. Né? Normalmente possuem foto período, né, mais curto. Tá? São espécies de fotoperíodo curto. Tá? Apresenta uma pequena dormência nas sementes que também já foi vencida com o próprio melhoramento genético. Tá? São espécies diploides, né? 2N, 22 cromossomos. Tá? Então a gente tem vários tipos de fazelos aí e vígneas, né? Fazelos vulgares, fazelos coccineus, fazelos lunatus, vários outros fazelos aí que estão presentes e que a gente acaba consumindo, né? Os lunatus, por exemplo, são as favas, né? Então, muita gente aí tem o hábito de consumir fava com carne de porco. Então, é um outro tipo de consumo, mas também como feijão também, tá? Bom, tiveram um ancestral comum, né, nas Américas, tá? É, e a gente pode dizer aí, né, que eles são todos autógamos, né? Não são alógamos, né? Então, é uma espécie de feijão que a alogamia tem pequena quantidade de alogamia, né? Ou seja, a polinização cruzada entre plantas, né? Normalmente a polinização ocorre dentro da própria planta, né? Dentro da própria flor, né? Que a gente fala que é o fenômeno da cleistogamia, né? Que a flor já abre aberta, né? Bom, então o fazelos vulgares, que é o mais comum, né? Que a gente tem mais aí produção aqui no Brasil, né? Para nós aqui é o mais interessante, é o que alimenta a nossa população mesmo, né? É o gênero Fazelos, muito sensível a geadas, inclusive o feijão, né? Para pessoas que plantam outras culturas, né?
depois plantam o feijão é um indicativo muito grande de geada, né? A folha é muito tenra, né? Temperaturas mais baixas, ela tende a queimar um pouco mais, tá? É bastante problemática a temperatura seca, né? Durante o florescimento e enchimento de grão, né? Então a gente sabe que a cultura precisa de água, principalmente a partir do florescimento, para encher grão, senão também a gente não consegue produzir, né, um grão, vamos dizer assim, satisfatório para consumo, tá? Excesso de água pode causar problemas, né, que eu não coloquei aí. Por quê? É uma espécie que tem um sistema radicular bastante delicado, vamos dizer assim, né? O sistema radicular não é muito profundo, né? Ficaria próximo a 20, 30 centímetros de profundidade, então não é um sistema radicular muito profundo como o do milho, por exemplo, tá? E não tem um sistema radicular tão abundante assim, vamos dizer, né? Não é um sistema radicular tão vigoroso. Então pode sofrer problemas aí de estresse por seca e também quando tem excesso de água, anorexia de raízes, né? Que pode matar essas raízes aí e acabar prejudicando o desenvolvimento da planta, tá? O feijão, pessoal, é uma espécie muito trabalhada no melhoramento, né? A maior parte dos melhoristas, né, gostam muito dessa área do feijão porque é uma espécie que tem alogamia, é autógama, tá? Tem a produção, tem a propagação por sementes e tem vários tipos de feijão, né? E é uma espécie que sempre se interessou em fazer um melhoramento porque é uma espécie que você tem consumo no Brasil todo, né? Da população em geral. É uma espécie que ela é consumida pelo povo, vamos dizer assim, né? Um grão consumido pelo povo. Então tudo que você trabalha nesse grão é interessante para a população em geral, tá? E a gente tem muitos exemplos aí de bancos de germoplasma, tá? O que são bancos de germoplasma, pessoal? São locais em condições ideais, vamos dizer assim, para que se realize o armazenamento das sementes, tá? Com um grande número de amostras, tá? Então você tem muitas amostras de sementes de feijão. Então, por exemplo, você tem lá o feijão vermelho, o feijão bolinho, o feijão manteiga. Todos são fazelos, né? Mas você tem eles guardados na forma de acessos, que a gente chama, que são amostras, tá? Então você guarda esses vários porque o feijão tem muitos tipos comerciais de grãos, né? Então com isso é interessante ter isso aí para você estar sempre fazendo melhoramento da espécie, tá? Então é uma espécie muito interessante de ser feito melhoramento. Por quê? Porque cada grão tem um determinado tipo de consumo diferente, tá? Então, ou uma população consome aquele grão, ou tem a preferência por aquele grão. Então, você vai adicionando isso ao grão, né? Qualidades ao grão, e que a população vai absorvendo esse uso, tá? Então, o que acontece? Tem muito essa característica de ter bancos de germoplasma para guardar esses materiais, porque eles apresentam uma diferença muito grande em termos fenotípicos, vamos dizer assim, em termos de diferença do grão, vamos dizer assim, né? Então, grão por grão, eles são diferentes um do outro, né? Eles têm a característica de cor, tamanho, forma. Então você tem uma vasta gama de diferenças, né? E que são guardadas nesses bancos de germoplasma, tá? Então qual que é a função? Preservar realmente essas cultivares, né? Ou variedades que estão sendo guardadas ali para que possam ser utilizadas em futuros melhoramentos genéticos, tá? Bom, o banco de germoplasma mais importante que existe no mundo é o banco de germoplasma do CIAT, né, que é o Centro de Inteligência de Agricultura Tropical, em Cali, na Colômbia. Né? Tem 138 mil acessos, né, que são amostras. Né? Então eles têm lá o feijão carioca aqui do Brasil, vários acessos de feijão. Tá? Já até teve uma reportagem do Globo Rural, quem quiser procurar aí no YouTube, né, falando sobre o CIAT, né, falando sobre é, esse banco de germoplasma lá, né? É um dos centros mais importantes de estudos, principalmente de feijão, no mundo, tá? No Brasil a gente tem outros centros, né? Bancos de germoplasma, tá? Tem do Senargem, que é da Embrapa Brasília, né? Recursos Genéticos e Biotecnologia. Tem da UFV, tá? Tem várias outras instituições aí que tem esses bancos de germoplasma. A gente tem aqui no FMT também um pequeno banco de germoplasma, né? Mas é bem mais simples, né? Mais de um professor específico só, né? Não tem tantos acessos, nem é tão conhecido assim como esses outros, né? Bom, então para mostrar um pouquinho dessa variabilidade do feijoeiro, né? Das cultivares ou variedades de feijão, né?
a gente vai falar um pouquinho, né? Então a gente tem vários grupos comerciais, que é um tipo de grão aí diferente, né? Então a gente tem os mantegões, né? Manteiga, que é bastante consumido em São Paulo, tá? Então tem várias cultivares aí, Embaixador, Executivo, Radiante, tá? Temos os grupos dos brancos, né? Que é o ouro branco, né? O feijão branco que é utilizado às vezes em saladas, algumas comidas, né? O pessoal coloca esse feijão, tá? Às vezes dá um caldo mais fraquinho, mais ralinho. Temos o grupo comercial do feijão preto, né? Tem vários tipos aí, diamante negro, vários tipos de cultivares aí de feijão preto, tá? Os jalos, o jalinho, rosinha, que é muito utilizado para caldo de feijão. Quem já foi em Minas, né? Esse feijão é bem utilizado para caldo de feijão em Minas, tá? Uma comida bem diferente lá do estado, né? O comercial roxo, mulatinho, tá? O feijão vermelho também. Então a gente vai mostrar alguns desses feijões para vocês. Então o primeiro seria o carioca, né? Então tá aí o feijão carioca. Foi descoberto por um técnico da CAT, né? De São Paulo. Ele identificou, foi uma mutação natural, tá? No feijão. Ele identificou a planta, esse técnico, e o que ele achou interessante foi a questão da cariopse, né? Ali a casca do feijão, apresentar essas estrias, né? Que a gente percebe aí no grão, né? E o que ele fez? Ele foi lá e colocou o nome de feijão carioca. Por quê? Essas estrias parecem com as calçadas de Copacabana. Quem já foi ao Rio de Janeiro, né? Tem aquelas calçadas imensas em Copacabana e tem aquelas pedrinhas, né? Que são colocadas na calçada lá, né? E elas formam desenhos muito parecidos com esse aqui, né? Então ele acabou colocando como feijão carioca, né? Apesar que muita gente acha que o feijão carioca é do Rio de Janeiro, né? Não, ele foi descoberto por um técnico em São Paulo. É simplesmente pela forma aí da cariopse do grão, tá? Feijão pitoco, feijão pintadinho, né? Carioca pintadinho, fava, né, que eu falei para vocês aí, comentei um pouquinho, né? Os fazelos lunatos, né, que o pessoal consome bastante em várias regiões, com carne de porco e tudo, né? É um feijão bastante palatável, eu gosto bastante da fava, né? Tem gente que não gosta tanto, é um consumo mais restrito, tá? Bem pouco consumido no Brasil, mas tem esse consumo aí para alguns alimentos, né? Feijão branco, né? Outro tipo de comercial. Feijão preto, né? Que a gente conhece aí. Aqui já seria um outro grupo, não seria o fazelos vulgares, né? Seria o canavalha, né? Que é o feijão de porco, tá? Esse aqui não é um feijão consumido. Dificilmente você vê alguém que consome esse feijão aqui, tá? Só às vezes em necessidade, extrema seca no Nordeste, alguma coisa, pode ser que alguém venha consumir, tá? Esse feijão de porco, ele é utilizado principalmente como um adubo verde, como cobertura do solo, né? Para produzir massa verde, tá? Feijão de porco. Então ele produz muita massa. Produz aí 10, 15 toneladas, né? De 10 a 15 toneladas por hectare de massa verde, né? E massa seca também, né? Então é um feijão que produz uma massa muito grande de folhas e caules. E pela questão da absorção do nitrogênio, né? O pessoal às vezes faz a semeadura dele, forma uma massa bastante grande, formando bastante palhada, tá? Qual que é o problema do feijão de porco para nós aqui? O problema do feijão de porco ele é muito sensível a pratilencos, né? Aos nematóides principalmente. E como o Mato Grosso é um estado que tem muito nematóide, então ele aumentaria a população, né, de nematóides, né? Ele tem o seu fator reprodutivo lá muito alto para nematóide, tá? Então ele aumentaria a população de nematóides no solo, o que seria uma coisa problemática, tá? Feijão vermelho, que é muito consumido na zona da mata mineira, tá? Viçosa, região ali de Ubá, tá? É, Rio Pomba, consome bastante esse feijão vermelho. Juiz de Fora, bastante consumido naquela região. Eu já encontrei desse feijão vermelho no mercado aqui em Sinop, tá? Mas são feijões mais especiais, tem um preço bastante alto, tá? E não tem assim um consumo tão grande como nessas outras regiões. Na verdade, é um consumo bem pequeno, né? Quando eu morava em Viçosa, eu gostava muito desse feijão, tá? É um feijão que dá um caldo mais forte, um pouquinho intermediário entre o feijão preto e o feijão carioca, tá? Mas é um feijão muito interessante, tá? Bem interessante aí para é bem gostoso assim para quem gosta de consumir um feijão um pouco mais forte, tá? Feijão fraldinho, que já seria o feijão calpi, tá?
rajado, então sopinha também, que seria um calpi também, se vocês perceberem, né? Ele entra dentro do grupo dos vignias, né? Ok? Bom, isso aqui foi só um geral. Tem muitos outros tipos de feijão. A gente tem feijão bolinha, né? Tem vários outros tipos de feijão aí para mostrar. Eu coloquei as fotos dos principais para não ficar se estendendo muito, né? Vocês podem ir ao mercado e verificar outros feijões aí, procurar na internet quem tiver interesse em conhecer outros tipos de feijão, de grão de feijão, grupos comerciais de feijão, tá? Bom, vamos então para a questão da qualidade nutricional do feijoeiro, né? Então, como eu falei para vocês, o feijão é muito consumido no Brasil, tá? Acredito, inclusive, que a presença do feijão na alimentação do brasileiro seja grande responsável por a gente não ter tantas mortes por desnutrição no Brasil, tá? O feijão é uma espécie nutracêutica. O que é nutracêutica? É um grão, tá? Que além de alimentar, ele tem a característica de fazer bem à saúde das pessoas, tá? Então, por quê? Por exemplo, tem pesquisas, né, que mostram o feijão como uma espécie, né, um grão que evita, por exemplo, o câncer do colo do estômago, tá? O câncer do estômago. Tem algumas pesquisas que falam isso. Então, é uma espécie nutracêutica. Além de nutrir, ela tem características terapêuticas, tá? Mas importante do feijão, né? Tem grande quantidade de proteínas, carboidratos, é, bastante energia, bastante vitaminas e minerais, principalmente o ferro, né? Todo mundo sabe aí, já deve ter ouvido falar com os pais, né? Come feijão, meu filho, para consumir o ferro, né? Ele é uma fonte interessante de ferro aí, tá? Então, conteúdo proteico alto, alto teor de lisina, tá? Que é aí um aminoácido essencial para a nossa saúde também, tá? O que acontece, pessoal? O feijão junto com o arroz tem os dois aminoácidos mais importantes para a nossa alimentação, né? Vamos dizer assim, que é a lisina e a metionina, tá? Então a lisina no feijão, tá? E a metionina no arroz. Presença de vitamina B no complexo B, alto teor de energia. Então aqui mostrando um pouquinho, né, as proteínas, em torno de 22 a 26% de proteína, muita coisa, né? Cinzas aí em torno de 4%, lipídios um pouquinho, fibras que são mais utilizadas quando são aí feitas na forma de que a gente faz aí na forma de que a gente cozinha ele, né, o feijão. Bom, é uma fonte rica também de tiamina, riboflavina, niacina e folacina. Então, os ácidos fólicos aí, né? Não possui muita vitamina A, tá? É rico em potássio, fósforo, porque eu falei para vocês, principalmente ferro, né? Eu até coloquei uma informação aqui, né? Interessante. É, 170 gramas de feijão cozido supre a necessidade de 10% diária, 10% de cálcio, zinco, 20% de potássio e cobre, 20 a 25% de fósforo, magnésio e manganês. E para ferro, de 29 a 55% das necessidades para mulheres e homens. Então, em torno aí, né, de 30 a 50% da necessidade de mulheres e homens, vamos dizer assim. Então, quase 50% da necessidade de ferro de uma pessoa. Tá? Uma porção de 170 gramas. Então, é muito importante, pessoal. Por isso que a gente fala, né, que o pessoal tem trocado aí o feijão pelo consumo às vezes, de massas, hambúrgueres, né? E isso muitas vezes não é saudável, né? Porque a gente sabe que o feijão tem muita vitamina, tem muita proteína, tem aí também as fibras, né? Então, como eu falei para vocês, o arroz, então, tem um efeito complementar ao do feijão, já comentei com vocês aí um pouquinho, tá? Então, vários outros componentes aí, ok? Do feijão, então é um grão importante para ser consumido. Algumas culturas, pessoal, como por exemplo na Índia, o pessoal consome muito grãos, né? Grão de bico, o feijão que eles consomem lá é mais o feijão calpi, mas por que eles não têm tanta deficiência de nutrientes, né? Eles não consomem carne, né? O que geraria um problema muito grande em termos de proteína, mas eles consomem muitos feijões para substituir isso aí, né? Então eles comem lentilha, comem muito feijão calpi, grão de bico, tá? Que são grãos que têm grande quantidade de proteína para suprir a necessidade de proteína desses povos, né? Bom,
Aqui só mostrando um pouquinho a questão do cultivo do feijão, né? A exploração do feijoeiro, tá? Então mostrando que o feijão, pessoal, antigamente, e ainda hoje é um pouco assim, né? Ele é uma cultura nômade, né? Então você começa a semear feijão num determinado local, começa a ter problemas com doenças ou pragas, né? Porque ele é muito sensível, tá? Principalmente, né, se forem doenças de solo, tá? Então tem a mela, tem vários outros tipos de doença aí que podem é, fazer com que fique fusariose, né? Que o feijão fique inviável, tá? Numa determinada área. Então existe a necessidade, né? Principalmente por quê? Principalmente porque as sementes do feijão, mais de 80% da semente de feijão que é utilizada para a semeadura de feijão no Brasil, são sementes que não têm, vamos dizer assim, um lastro de sementes certificadas ou sementes não passam por nenhum tipo de fiscalização, tá? Às vezes a pessoa planta num ano feijão, vai lá e replanta no outro ano, então acaba que não tem aí não tem muita fiscalização em cima disso e acaba trazendo, né, muitos problemas de patógenos e pragas para suas lavouras, o que com o tempo vai reduzindo essa produtividade desse feijão e inviabilizando então o cultivo, tá? Manejo do solo. O ideal é que você faça um bom revolvimento no começo do semeado do plantio, tá? No começo quando você vai começar a plantar feijão pela primeira vez, tá? Atingir as camadas mais fundas e tudo, e que depois consiga fazer ao máximo um sistema de plantio direto ou pelo menos um sistema conservacionista, tá? Evitando aí o uso de grade, aração, gradagem e tudo mais, tá? Evitar essa semeadura convencional aí, ok? Pelo menos um cultivo mínimo, passou uma grade leve. Na nossa região acontece muito isso, a grade leve, tá? Mas mesmo assim, o que a gente percebe? O pé de grade, tá? O ideal é que você use o mínimo possível, né? Para feijão, o mínimo possível de grade, que se faça o máximo possível de rotação de cultivos, tá? Então, planta então milho na primeira safra, feijão na segunda, tá? Depois no outro ano você entra com soja e um outro cultivo, tá? Vai fazendo rotação mesmo, né? O que a gente tem aqui no Mato Grosso é sucessão, né? E o problema é que as nossas sucessões são com duas leguminosas, é soja e depois feijão, tá? Se tentar pelo menos colocar no meio desse ciclo outras plantas que tenham menos ataque de pragas e doenças e que consigam fazer com que o solo fique mais preparado para o feijão, tá? Ou utilizem, por exemplo, né, algum tipo aí de planta que consiga, por exemplo, utilizar uma crotalária, né, que vai quebrar, descompactar teu solo, tá? Evitar ao máximo o cultivo, a utilização de máquinas, tá? Aqui só para mostrar para vocês, né, um sistema que é interessante, né, que é você plantar arroz e depois fazer o cultivo do feijão. Então o feijão ali em cima da palhada do arroz, ainda fica ali os caulezinhos do arroz, o feijão ele se esparrama ali em cima daquele caule, né? Evita o contato do feijão com o solo. Por que isso é interessante, pessoal? E principalmente essa palhada no solo. O feijão tem muito problema de doenças, né, de fungos nas vagens, né? Então, se você acaba tendo, você acaba entrando em contato a tua vagem com o solo, você vai ter muito tipo de apodrecimento, né? Então, pode perder muito, tá? E aí você pode prejudicar tanto a qualidade do seu grão quanto a tua produtividade, ok? Bom, vamos falar um pouquinho aqui das plantas daninhas, né? Que é uma outra parte que a gente vai começar a falar do cultivo, né? Então, controle de plantas daninhas. É, o mais importante é você ter esse controle entre 15 e 30 dias após a emergência da cultura. Uma coisa importante também, né? A gente não planta muito feijão aqui na época da safra mesmo, mas muitas vezes entra na terceira safra, né? Que é no meio do ano. Mas a competição do feijão com as plantas daninhas é muito desigual, tá? O feijão não é uma cultura como, por exemplo, a soja, que fecha rapidamente a sua entrelinha e consegue sufocar rápido as plantas daninhas, tá? O feijão não, se você tiver problema de planta daninha, você pode até enxergar a planta daninha sobressaindo ao feijão, tá? É um problema, ok? Então, deve-se tomar cuidado aí com essa questão da planta daninha, porque o feijão é muito mais sensível, tá? A gente tem algumas plantas daninhas que acompanham o feijão, né? Por exemplo, picão preto, leiteiro, né? Caruru, capim carrapicho, trapoeraba, né? Que também tem bastante aqui na região, tá? Capim colchão, ok?
Bom, estou mostrando para vocês aí, né, que o período crítico de prevenção de interferência de planta daninha para feijão é entre 20 e 30 dias, tá? Só para mostrar para vocês aí, são esses 10 dias aí que não pode ter nenhum tipo de interferência. E a cultura realmente não tem essa, vamos dizer assim, essa força toda para controle de planta daninha, né, para sufocar a planta daninha, tá? Então tem que se atentar para isso aqui, ok? Então aqui mostrando, né, se você não tomar cuidado, né, o leiteiro aí tomou conta, por exemplo, da lavoura aí, né? Então, bem problemático aí para controle de plantas daninhas para feijoeiro. Tá? Pode representar perdas de até 80%. Tá? Os métodos de controle, por ser uma cultura muito sensível a herbicidas, né, tem muitas regiões que se utiliza até cultivadores como cultivo, né, como controle para plantas daninhas. Tá? Então você tem métodos culturais, com adubação equilibrada, você pegar uns cultivares que sejam mais agressivas, plantar fora de época é importante para o feijão, a gente sabe, quem planta na terceira época, tá? Ou mesmo na segunda época você tem a probabilidade de ter um pouco menos de planta daninha do que na primeira época. Então isso tudo são medidas culturais, tá? Uso então dos herbicidas, né? Você pode utilizar bastante herbicida em pré-plantio, tá? Que controla a planta daninha e não vai atingir a tua semente de feijão. Pré-plantio incorporado, né? Pré-emergência e pós-emergentes, tá? Aqui tem alguns, né, pré-emergentes que você pode estar utilizando ali para dessecar bem a área. Para feijão é interessante que a área seja bem dessecada, tá? Para você não ter tantas opções depois para controle de plantas daninhas, tá? Alguns herbicidas em pós-emergente, né? Alguns de folha larga, né? Por exemplo, o Flex, que é o Fumezafem, ok? Basagran, que são as bentazonas, tá? É, Pode-se utilizar o lactofen, mas muito cuidado, porque senão vai pegar teu feijão. Tem que ser mais, se possível, controle dirigido, né? Evitar esse tipo de produto. Algumas regiões o pessoal utiliza bem dirigido, mas ela gera muito problema na planta, tá? Então tem poucas opções, né? E folhas estreitas, né? O Fusilade e o Verdict, tá? Podem ser utilizados aí. É como eu falei para vocês, o problema do feijoeiro é que para controle de plantas daninhas, ele é muito sensível, porque ele não é uma planta, por exemplo, como a soja ou mesmo o milho que vai crescer rapidamente e vai sufocar as plantas daninhas. Ele já é uma planta um pouco mais devagar, tá? Os métodos culturais, né? Então, semeadura, né? Fazer a semeadura, a gente aqui falando um pouquinho de planta daninha, semeadura não tão profunda, na altura certa, o espaçamento também que seja interessante aqui, tá? Um espaçamento menor, tá? 45, melhor do que 50, por exemplo, tá? Mais plantas por metro, com isso você consegue um controle melhor de plantas daninhas. Bom, aqui a gente vai falar um pouquinho do cultivo em si do feijoeiro, tá? Então, vamos falar um pouquinho da profundidade de semeadura, tá? O feijão, pessoal, é uma espécie de plantio superficial, né, não muito profundo, tá? Em torno de 3 a 4 centímetros em solos argilosos, tá? Na literatura fala em torno de 5 a 6 centímetros, pode ser em torno de 4 a 5 centímetros, tá? Evitar ser muito raso, senão a planta pode tombar, e muito fundo, senão a planta vai ter dificuldade para emergir, tá? Espaçamento, né? A gente sempre fala dos espaçamentos, tá? Para o feijão de 40 a 60 centímetros entre plantas e plantas, né? 8 a 15 plantas por metro linear, vai depender muito aí da variedade e tal. O feijão, pessoal, não é como a soja que já tem muito mais bem definido essas populações de planta, né? Nem sempre, às vezes, as cultivares já tem tão bem definido isso. Se vocês tiverem dificuldade, eu sempre recomendo o seguinte: planta a 50 centímetros com 12 plantas por metro linear. Pelo menos vocês não vão estar errando muito, tá? É uma média aí que sempre fica bastante interessante. A cultura não fica muito próxima uma planta da outra e fecha bem os espaços sem muitos problemas, tá? O ideal é em torno de 250 mil plantas por hectare, tá? Aqui eu mostro só para vocês um cálculozinho do gasto de sementes, né? Então vocês vão dar uma olhadinha aí nesses cálculos, né? Quanto que você gastaria de sementes para poder estar fazendo o cultivo do teu feijão? Isso é uma coisa que não é utilizada só no feijão, né? Você pode usar para soja, para o milho, tá?
que vocês vão gastar de sementes. Eu sempre coloco esse cálculo aqui no feijão porque ele é mais interessante para o feijão, né? O milho e a soja é mais bem definido, tá? É, então, por exemplo, eu coloquei um exemplo hipotético, né? Quantas sementes por metro linear? 10 sementes. Espaçamento, meio metro. A gente sabe que quando tem meio metro, a gente teria 20 mil metros lineares, tá? Se fosse, por exemplo, para quem quer acelerar os cálculos aí, né? Se fosse 0,45, seria 22.222, né? Metros lineares, tá? Mas para meio metro, 20 mil metros lineares. Então precisaria de 200 mil sementes por hectare, vamos dizer assim, tá? Ou você necessitaria 200, melhor, do que sementes não, plantas, né? A gente precisaria de 200 mil plantas por hectare numa situação dessa, com 10 sementes por metro, meio metro entre as fileiras do feijoeiro, tá? E 20 mil metros lineares por hectare, que seria os 10 mil metros quadrados do hectare, dividido por 2, tá? Então precisaria aí de 200 mil plantas por hectare aproximadamente. A gente sabe que sempre tem um erra para mais ou erra para menos um pouquinho, tá? Aí a gente vê normalmente, né? O feijão carioca, se você for semear o carioca, isso não vai ser para todos, né? Lembrando, tem a fava que é diferente, os jalos já são mais pesados, tá? Você pode ter sementes mais leves, mas para o carioca, em torno aí, 6 sementes dá em torno de 20 gramas, tá? Então, se a gente precisa de 200 mil sementes, fazendo esse cálculo aí, né? Para é, para os mil, o 1 hectare, os 20 mil metros lineares, tá? Nós precisaríamos aí de 40 quilos de sementes. Tá fazendo esse cálculo aí, sabendo que 20 gramas, né? Para cada 100 gramas de semente, para cada 100 sementes, 20 gramas, tá? 40 quilos. Mas o problema é que a gente tem o poder germinativo, tá? Então, o que que a gente tem que fazer? Ver a germinação. Se for 90%, o que que nós temos que fazer? Temos que sair desses 90 e chegar aos 100. Então, 40 divide por 0,9, né? Vamos dizer assim. O que que acontece? A gente acha o valor lá. Porque a gente tem que chegar dos 90 para o 100, tá? Muitas vezes as pessoas vão lá e colocam, por exemplo, vou colocar 10% a mais. 10% a mais, você perde, você vai colocar menos sementes do que teria necessidade, tá? Então aí você perderia plantas na lavoura, tá? É sempre bom a gente frisar bem isso aqui na hora de fazer os cálculos. Tem que ver esse poder germinativo e tem que dividir para esse poder germinativo 0,9, né? Ou se a pessoa tiver dificuldade de fazer conta, por exemplo, seria 90%, multiplica por 90 e divide por 100, tá? Com isso, você necessitaria de aproximadamente 44,4 para ter uma sobrinha 45 quilos. Se vocês forem fazer o cálculo só adicionando 10% a mais, vocês vão ver que vai faltar semente, tá? Isso é bastante interessante, tá? Bom, tem uma formulinha utilizada por um professor, tá? Que ele pega essa formulinha que é o Q igual MDA por 1000 vezes GE, tá? Aqui tem mostrando aí no slide, né, como é que seria cada componente dessa formulinha. Quem tiver dificuldade de fazer essas contas aí de cabeça pode fazer essa forma aqui, tá? Essa fórmula foi desenvolvida pelo professor Clibas Vieira, tá? Tem até no informe agropecuário da Empamig, tá? Só para mostrar para vocês que existe uma forma que quem tiver um pouco mais de dificuldade de fazer cálculo, tá? Aí eu passo esse probleminha para vocês aqui, né? Vocês vão olhar direitinho o probleminha, só que é com 12 sementes, né? Provavelmente na prova pode ser que eu peça alguma coisa nesse sentido aqui, tá? Bom, aí pelos cálculos do professor Clibas Vieira aí deu 53,3, né? Aqui deu um pouco mais porque a gente pediu 12 plantas por metro, né? No outro era 10 plantas. Então lá era 44, 45, aqui 53, tá? É uma média aí. Bom, ok. Visto isso, pessoal, nós vamos agora para uma outra parte da nossa disciplina, né? Nós já vimos um pouquinho, nós vamos comentar um pouquinho de novo. Que é o que? As épocas de semeadura, tá? Então aqui a gente tem várias épocas de semeadura de vários estados brasileiros, né? Primeira época, segunda época e a terceira época. A primeira época que é aquela que eu falei para vocês, né? Que é a época das águas, quando começam as chuvas, é o verão, tá? Segunda época que é após a primeira safra, né? Que normalmente é safrinha, tá? E a terceira época é aquela que não tem chuva, tá? Não tem chuva nenhuma.
ok? E a pessoa, o produtor vai se aproveitar do que? De irrigação. Tá? Então a terceira época sempre necessita de irrigação. Tá? Normalmente, aqui tem alguns dados, né? É, dessas três épocas, né? A época das secas representa em torno de 52%, tá? Da área colhida. O inverno em torno de 8%, que é a terceira época. E a época das águas, que é a primeira época, 40%. Tá? Só para mostrar para vocês aí. Produção por época, dentro da produção nacional. Olha que interessante, né? Da época das secas, que representava 52%, agora representa 41% do que? Da produção. Tá? Então, apesar de representar 52% da área, ela representa só 41% do que é produzido. Tá? O de inverno, que era 8%, ele dobra, né? Ele vai para 16% do que é produzido. Tá? E das águas se mantém mais ou menos ali, que é 43%. Né? Então, por quê? O das águas ele é um pouco mais produtivo mesmo. Apesar de sofrer mais problemas de intempéries, doenças, pragas, a época das águas, o feijão tem mais água, né? Vamos dizer assim. A seca, o grande problema é literalmente a seca, né? Se parar de chover cedo, você pode ter problemas com a produção de feijão. Eu, por exemplo, em 2009, eu tinha um experimento de feijão lá em Rondônia, né, com uma orientada lá. Quando eu vim para cá em 2010, né, na verdade foi em 2010, a gente fez o plantio, fizemos o plantio de feijão no finalzinho de fevereiro. Mas quando chegou no final de março, acabou a chuva e não choveu mais naquele ano. E a gente acabou perdendo o experimento lá na época, tá? Porque no local do experimento não choveu mais, tá? Não teve chuva. Então, ela perdeu praticamente, zerou a produtividade, não pôde aproveitar o experimento para TCC. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar aí, ok? Bom, vamos falar um pouquinho então das épocas de semeadura, né? Então, a primeira época, né, que seria a época das águas, né, o primavera-verão, tá? Semeadura outubro, novembro, tá? Colheita feita no verão. Qual que é a vantagem? Dispensa irrigação. Desvantagem, você corre um risco muito grande, né? Porque você plantando em outubro, novembro, dezembro, você vai colher ali final de dezembro, início de janeiro, vamos por assim, tá? É a época que tem mais chuva é, no país, né? Mato Grosso, por exemplo, é a época das invernadas, né? Então, se você tiver feijão no verão, você vai ter muito problema de manchamento de grãos, tá? Outro problema também, excesso de calor na florada, realmente são épocas quentes, né? Principalmente em outros estados, Rio Grande do Sul, no Sudeste, são épocas com muito calor, tá? A gente tem que lembrar lá que são épocas lá que o sol lá tá mais, a inclinação do sol tá mais para essas regiões, né? Então são regiões de muito calor, tá? É, aumentando assim o problema de doenças, né? Apodrecimento de grãos e invasoras, né? Então aqui só para mostrar um pouquinho para vocês, esse quadro aqui ficou um pouquinho pequeno aqui, né, para nós, né? É só para mostrar aqui nos anos aí de 2017, 18, né, a safra, né? Então a área, né? Então mostrando a área de cada estado aí, tá? E a produção, tá? Mostrando um pouquinho dessa variação aí para vocês, ok? Só para mostrar aqui, ó, estimativa de produtividade, né? É, alguns locais aqui teria quebra confirmada naquele ano, isso aqui para nós não vai ser tão interessante. Bom, vamos para a segunda época. Então a gente viu a primavera, verão. Agora nós vamos ver a época ou verão, outono, né, que é a segunda época, que a gente chama de feijão das secas, tá? Primeira época feijão das águas e agora o feijão das secas. O que é interessante? Plantio com água, né? Então a gente tem água nessas épocas ainda. Vantagem, pega o final das águas, tá? Então você faz o plantio sem irrigação, sem problema nenhum. E colhe final de maio, início de junho, com seca, não tem chuva. Então isso é muito interessante, tá? Mas tem um risco muito grande de quebra, a gente viu aí, né? Normalmente tem uma produtividade menor, principalmente se naquele ano a chuva se estende menos. Nos últimos 2 anos aqui para Mato Grosso, foi interessante o feijão, por quê? Porque as chuvas se estenderam até próximo de maio, ali, meados de maio, tá? Então o grão encheu com chuva, tá? Com água, tá? Então, o grande risco é essa má distribuição de água, tá? É, período mais intenso de ataque de pragas, porque você recebe todas as pragas das outras lavouras.
principalmente para Mato Grosso, né? Então, cigarrinhas e tudo mais vai atacar teu feijão, tá? Já atacou outras lavouras e vem pro teu feijão. Mas você tem menos problemas de doença, vamos dizer assim, do que na época do verão, ok? Então, mostrando para vocês aí, isso aqui já foi daquele ano lá, ok? E a gente tem a terceira época, que é a época então do inverno, né? O feijão que a gente chama de feijão de inverno, né? Não necessariamente vai ser um feijão que vai pegar frio. Para Mato Grosso, nós não temos esse frio no inverno, né? Mas algumas regiões você pode ter frio. Por exemplo, Minas, São Paulo, você pode pegar inclusive geadas, né? Paraná. Então, o feijão de inverno tem esse problema, principalmente no Paraná, né? É você pegar geada, geada de capote, geada negra, então haveria esse problema aí. Então, semeadura feita a partir de abril, passando lá já o período de semeadura da segunda safra, né? Vantagem, a colheita é feita seca, não pode atrasar muito essas semeaduras, senão você pega o início das águas e aí você pega a chuva na colheita, tá? É, na verdade, você até fugiria um pouco dessa época, né? Se você for plantar, se você plantar em junho, você pegaria junho, julho, agosto, iniciozinho de setembro. Se você ficar muito para o final de junho, por exemplo, você pegar julho, agosto, setembro, se o teu feijão pegar isso meados de setembro para frente, você já começa a pegar chuva, tá? Então a vantagem é essa, você colheita seca, tá? Não depende de fatores climáticos, você vai ter que ter irrigação. Desvantagem, obrigatoriedade de irrigação, tá? Nessa época é melhor por quê? Porque que ela produz mais? Você não vai ter muito problema com planta daninha, não vai ter muito problema com doença e não vai ter muito problema com praga, tá? É uma época que não tem quase nada no campo, tá? As lavouras podem estar até bastante espaçadas da tua lavoura. Então, você faz uma lavoura mais bonita, vamos dizer assim, tá? Consegue atingir produtividades melhores, ok? E joga a água que é necessária aí. Aqui algumas variedades são semeadas aqui na nossa região, né? A requinte, cometa, tá? Ok? Essas variedades aí. Bom, vamos ver um pouquinho agora, pessoal, da parte de sementes. Então vamos iniciar, nós falamos um pouquinho da época de semeadura, vamos falar um pouquinho agora da questão de sementes, tá? Então, morfologia das sementes, né? Então, a semente do feijoeiro é composta por tegumento ou casca, tá? Que é o revestimento da semente ali que protege a semente, impede ali que uma praga venha atacar, tá? A umidade, né? Faz a integridade da semente, tá? São espécies de cotiledones, a gente tem os dois cotilédones, né? Com a função de reserva, tá? Possui o hilo, que é uma pequena cicatriz deixada pelo pedúnculo. O que é o pedúnculo? A ligação entre a semente e a vagem, tá? E possui a micrópula, que é uma pequena abertura com uma membrana abaixo do hilo ali, né? Então a micrópula, né, que é aquela pequena abertura, qual que é a função dela? Troca gasosa, né? CO2, ela acaba absorvendo CO2 e liberando O2 ou o contrário, tá? Faz tanta respiração ali, tá? É, Então, só para mostrar para vocês, né, a folha da gêmea, da futura planta, né, é uma semente sem albume, tá? É, Possui ali radícula, caulícula, né, logo no iniciozinho do desenvolvimento, o tegumento e os cotilédones, tá? É uma semente do tipo epígea, tá? O feijão, porque ela faz, na emergência ela lança o cotilédone sobre o solo, ok? E a germinação trifásica, como eu falei para vocês também para as outras culturas, né? Tem a fase de rápida absorção de água, depois uma fase que absorve menos água, depois a terceira fase, que já é quando a planta está desenvolvendo, rápida emergência da planta, tá? Bom, a semente, pessoal, a gente viu um pouquinho da composição da semente do feijoeiro, né? Das partes da semente, mas a semente do feijão, pessoal, pode ser o grande problema para a tua cultura, tá? Porque é difícil você conseguir uma semente de qualidade para o feijão. É aquilo que eu falei para vocês, o produtor ele planta num ano, colhe e vai replantar em outro ano, tá? Com isso, ele acaba podendo trazendo, né, doenças, tá? Muitas doenças aí para a cultura. Doenças, pragas também, né, pode ser que venham ali através dessas sementes. O importante, o mais interessante, é se você pudesse utilizar sementes de empresas idôneas, confiáveis e certificadas, ok? Que tem algum tipo de fiscalização, principalmente do governo, né?
porque a gente sabe que às vezes uma fiscalização particular pode fazer vista grossa, ok? Bom, aqui para vocês entenderem o tanto de doenças que podem atacar aí a tua semente de feijão, né? Então aqui a gente tem as vermelhas, né, que são aquelas que são mais problemáticas, que vêm quase que exclusivamente por semente, tá? Como por exemplo o fusário, tá? A xantomonas, o coletótrico, tá? Antracnose, tá? Alguns vírus também, porque às vezes o afídio vai lá, o pulgão vai lá, ou alguma vaquinha, alguma coisa assim, né? Vai lá, fura a semente e deixa o vírus ali. E é passado para a planta, tá? A mela, Cataratreflos dos cogumelos, que é uma das principais doenças, é uma doença de solo problemática, tá? Esclerotina, esclerotiorum, Sclerotium rolfs, tá? Vem muito por semente, então desde a plântulazinha ali, já germina, já tem aquele escleródio, vai chegar vai chegar o pólen ali, né? Os esporos, desculpa, do fungo vão chegar às sementes e vão ser distribuídas, tá? Alternária, tá? Então, várias espécies aí que podem ter esse problema. Na verdade, aqui a gente falou alternária ou oídio, já não vem tanto pela semente mesmo, tá? Já são doenças que vêm do próprio campo ali, tá? Risoctônia também, que é um problema, né? Normalmente ela vem por semente, ou às vezes vem por água da chuva também, de um local para o outro, tá? Então, esse que é o problema aí, só para mostrar para vocês um pouquinho da quantidade de doenças que você pode estar inserindo na sua área plantando uma semente que não seja certificada, tá? Uma outra coisa também que a gente tem que se preocupar não é só com as doenças, né? Seria com plantas daninhas e pragas, ok? Mas doenças aí para feijão que a gente vê que é o mais problemático, né? Você fazer uma lavoura e depois ter problema, tá? Eu em Rondônia mesmo fiz um experimento lá que a gente utilizou uma semente, não era uma semente certificada, nós tivemos problema, tá? Acabamos tendo problema de fusariose na área, o que depois inviabiliza a área também para semeaduras, futuras semeaduras, né? Fusário a gente sabe depois que ele entra no solo é um grande problema, tá? Então mostrando para vocês aí uma planta com antracnose, né? Na semente, então germina. Então aqui a área que eu falei para vocês, né? Tava bem bonito e depois com o tempo, né? Ela acabou secando e morrendo, tá? Então a gente acabou fazendo um isolado lá e verificou que havia a fusariose na área, tá? Então só para mostrar para vocês, né? Aqui um pouquinho também dos patógenos, tá? Aqui doenças, né? Na verdade aqui seriam as doenças, né? Também mostrando aí, né? O vírus, mosca branca, pulgão, tá? Semente, ok? A ferrugem, a Euromyces, vento, né? Chuva alternária, vento, chuva. As coquitas, água, né? Gota de água, chuva. Mas a longa distância, se vocês forem verificar, quase todas por sementes. Tirando aí um oídio, a ferrugem, tá? A maior parte das doenças do feijoeiro vem pela semente, ok? Então aqui alguns produtos, né, que são utilizados aí, né, para controle, você fazer o tratamento de sementes, ajuda a segurar um pouquinho aí, né, as carboxinas, né, que são utilizadas aí, acaba que com o carboxila com o tiran, né, acaba que consegue dar uma reduzida aí. Então o tratamento de sementes é interessante também. Até 15, 20 dias ele funciona bem. Depois, se a área já estiver infestada com fungo, já é mais problemático, tá? Então só para mostrar para vocês aí, tá? Os problemas aí dessas doenças, né? Aqui mostrando um pouquinho, então, algumas doenças aí, como por exemplo fusariose, né? Vai debilitar a planta. Tombamentos, né? Como por exemplo coletótipo, né? Alternária, risoctônia, né? Que promove tombamento também. Às vezes até um pouco mais tardio acaba promovendo esses problemas. Qual que é a forma de você evitar, né? Então, evitar sementes desconhecidas, plantar sementes certificadas. Exigir o teste de sanidade, você pode fazer. Hoje aqui na UFMT, por exemplo, tem um laboratório de sementes, ele faz esses testes de sanidade de sementes. Você pode vir aqui e pedir, eles te fazem aí, mesmo que seja menor volume de testes, eles fazem. Outras universidades, por exemplo, a UFLA mesmo faz esses testes também, tá? Vocês podem procurar uma instituição que vai fazer isso aí. Uma coisa importante também, sempre guardar um pouquinho desse material, né? Lugar fresco, ou dentro de uma geladeira, de um freezer,
para que você tenha a prova ali que o teu material, aquela doença foi espalhada pelo material que vocês adquiriram, né? Ok? Aqui, falando um pouquinho de tratamento de sementes, que a gente pode falar, pode ser feito on-farm ou pode ser feito industrial, tá? Eu sempre recomendo o tratamento industrial. É um pouco mais caro, mas acaba sendo um tratamento mais eficaz e dá um pouco menos de trabalho. A gente sabe que às vezes a agricultura, o trabalho às vezes é grande, né? Então, a gente falou um pouquinho aqui, né? Se possível fazer a aplicação de fungicidas, o tratamento de sementes também ajuda, tá? Fazer uma boa colheita, não deixar restos, que podem tudo depois gerar aumento da intensidade de doenças lá na frente em outros anos de cultivo, tá? Bom, com isso, pessoal, eu vou encerrar essa parte aqui, ok? E a gente depois vai retornar para a terceira parte da nossa disciplina.